Bem, então agora nós vamos ter o simpósio satélite da Screenline, que é nosso associado, a BDH, pessoa jurídica, e que é o patrocinador do evento, do seminário digital de hoje. Nós vamos ter a palestra Luz e Saúde, além das práticas terapêuticas, com a arquiteta Viridiana Scalco, que eu chamo para apresentar, e vou falar um pouquinho do currículo dela. Vou pedir um minuto para trocar de tela aqui e ler o seu currículo, Veridiana. Seja bem-vinda. A Veridiana é arquiteta e urbanista, pesquisadora do LabCom, da Universidade de Santa Catarina, na área de iluminação natural. Tem 3 anos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e também da LabEEE, que também é da Federal de Santa Catarina, na área de eficiência energética, através do convênio com a Eletrobras, pós-doutorados. Tem participação em comissões de estudo NBR 15575, desempenho lumínico, e a NBR 10821, de Castilhos para edificação, além da NBR 15215, iluminação natural. Atualmente, ela é professora do quadro permanente da pós da arquitetura da Universidade de Santa Catarina e é diretora executiva do Janela Lab Soluções de Arquitetura. Veridiana, seja bem-vinda. Obrigada, Elizabeth. É um prazer estar aqui nesse evento tão importante. Obrigada pelo convite e agradeço a Screenline, né, por trazer esse assunto tão importante que é a luz natural. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia. Estão vendo? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Já foi falado bastante, né, do currículo pela Elizabeth, apenas complementando um pouquinho. Então, o meu propósito é promover conforto, economia de energia, saúde e bem-estar para as pessoas através de iluminação natural e artificial. E eu estou na carreira desde muito nova, ainda na faculdade de arquitetura, e mais recentemente eu estou aplicando, né, esse propósito na empresa, então, Janela Lab. Eu vim trazer aqui para vocês um pouco, e é uma satisfação falar de luz natural aqui, num cenário onde em todas as palestras ouvimos um pouquinho sobre ela, né, cada um da sua forma, né, e aplicando ela em seus projetos. Então, trazendo aqui primeiro esse assunto em pauta na arquitetura, que tem sido tão frequente ainda assim, né, desde 2020, ainda estamos discutindo qual é o papel na arquitetura durante a pandemia e pensando também e projetando esse futuro pós-pandemia, né? Se é que a gente pode falar assim, né? Uma série de outros, a gente fala muito da residência, né? Mas a partir do momento que o comércio, serviços, enfim, outros aspectos da cidade, né, foram se abrindo, a gente começou a discutir esses outros âmbitos, né, da arquitetura. Então, trazendo esse assunto em pauta, né, que extrapolou a questão aqui em foco, que é a arquitetura hospitalar, falamos muito sobre isolamento social, necessidades de aberturas para conexão interior e exterior, iluminação, ventilação e, com isso, saúde. Né? Mas, se a gente trouxer, então, um pano de fundo aqui, que é justamente, na verdade, o principal, né, falar da arquitetura hospitalar. No setor de hotelaria, né, independe a pandemia, pós-pandemia, esse assunto é atemporal, né? Principalmente após todas as intervenções que a enfermeira Florence Nightingale, que já ouvimos sobre ela aqui hoje, né, trouxe como benefícios para a arquitetura, né? Em função das janelas, né, nesses espaços, então, hospitalares. Essas mesmas palavras continuam sendo abordadas, né, nesse aspecto da arquitetura que é atemporal. É claro que nessa questão pandemia pós-pandemia, também já vimos aqui, as questões de fluxos foram muito importantes por conta do Covid, né, mas o foco aqui é mais a questão da luz natural em si, né? Então, ela continua sendo importante. A luz é conhecida, na verdade, na medicina como prática terapêutica, desde muito tempo atrás, né? Seja através da helioterapia, da fototerapia, então, utilizando a iluminação com fontes, seja natural ou artificiais, justamente para tratar uma doença específica, né?
Mas e se de fato, né, como arquitetos, concebermos os projetos considerando que a luz natural contribui para a saúde dos pacientes e funcionários daquele hospital, né, se de fato sermos, né, na verdade, protagonistas, e sim, usando a fala já colocada aqui, prescrevermos espaços adequados, né? Agora, não tratando a luz como aspectos para tratamentos específicos, né, mas sim trazendo esse benefício como um todo. Né? Será que apenas criar vãos, né, nas fachadas laterais resolve? Pode ser o primeiro ponto de partida, né, mas o assunto ele vai muito mais além que isso. Né? Então, eu gosto de colocar esse exemplo que a arquitetura é como um filtro ambiental. E as aberturas da edificação são os sistemas de construtivos mais vulneráveis, né, dessa arquitetura. E o que deixamos passar nessas aberturas impacta as pessoas dentro dos espaços. Trazendo alguns dados aqui para vocês, então falando de uma maneira mais geral, utilizando esses recursos naturais, a qual eu falei ali, dos elementos que são mais frágeis, né? Justamente porque deixam passar luz, calor, ventilação, são frágeis porque temos que tomar cuidado, né? E trabalhar com esse elemento que é natural, que possui variações, são dinâmicos, né? Então, trazendo dados aqui de hospitais sustentáveis e saudáveis que utilizam esses recursos, além de outras estratégias, notamos redução no tempo de internação, recuperações mais rápidas, redução da necessidade de medicamentos para dor e redução de infecções secundárias. Isso olhando num âmbito mais geral. Mas se aprofundarmos na questão da luz natural, trazendo alguns artigos de medicina e relatos de equipes médicas, né, aqui, o que nós notamos? Trouxe algumas citações para vocês apenas. Então, a importância também foi falada aqui da manutenção do ciclo circadiano, então que o paciente, os funcionários, né, principalmente aqui os pacientes, entendam quando é dia e quando é noite. O corpo, né, tem que entender quando é dia e quando é noite. Com isso, ele vai ter uma sensação temporal melhor, então os hormônios vão funcionar de uma maneira mais adequada, diminuindo episódios de delírio, melhora na disposição para tratamentos de reabilitação, por exemplo, em função de um sono que é mais restaurador. Outro dado, pacientes de UTIs sem janelas têm 2 vezes mais chances de ter episódios de delírio e depressão. Dados específicos aqui de pós-operatório, no caso da coluna vertebral, então de pacientes submetidos a 46% mais, então sendo mais expostos à luz natural que demais pacientes, utilizam 22% menos analgésicos. Tá? Uma outra questão importante é a orientação aqui das janelas, das aberturas, tá? Então, verificando quartos, os mesmos tipos, as mesmas tipologias, dimensões de quartos, mas com orientações diferenciadas, né, no hospital. Então, em quartos com mais disponibilidade de iluminação, a gente tem uma redução do período de internação em até 41%. E a questão do solário, né, que é tão importante em determinados pacientes na UTI, é observada uma melhora, principalmente no aspecto motivacional do paciente. Então, são dados bem importantes, né, e trazendo aí alguns artigos da medicina. Esses dados, na verdade, então, por que temos tantos benefícios? Né? Por alguns aspectos da luz natural. A primeira delas é relacionada aos efeitos visuais. Então, são aquelas que conhecemos profundamente na arquitetura, né? Relacionadas ao conforto visual, então, a qualidade da luz e a quantidade da luz, né? Provendo, então, níveis adequados de luminâncias nos espaços, né, onde os pacientes estão, uniformidade da luz, controle de ofuscamento, todos esses aspectos estão ligados ao conforto visual. Existem ainda os efeitos não visuais, um pouco menos falados, né? Mas aqui a gente já trouxe algum dado para vocês sobre o ciclo circadiano, então essa questão de que nós temos que nos expor à luz natural durante o dia para que tenha uma regulação do relógio biológico e a produção de hormônios em consequência, né, do funcionamento do corpo. Né? Então, esses são aspectos bem importantes, né? A conexão com o exterior, então esse acesso, né, com a vista exterior, a gente ouviu aqui na última palestra, inclusive isso, né, essa conexão, essa possibilidade de visualizar a natureza, pessoas, até o próprio descanso do sistema visual, então geralmente estamos em espaços menores, onde as distâncias dos objetos são pequenas e ao olhar para uma janela com visual, né, mais aberto, a gente tem como acomodar o sistema
né, visual. E a noção temporal, conexão com as variações naturais, né, ao longo do dia. Então, esses são aspectos que trazem aqueles dados do slide anterior. Algumas questões bem importantes, coloquei aqui para vocês, os desafios da tipologia hospitalar e luz natural. Foi falado bastante a respeito da importância dos fluxos. De fato, os fluxos condicionam bastante a tipologia arquitetônica, né? Tem uma importância muito grande num projeto desse de alta complexidade, né? E, com certeza, num projeto grandioso como esse, a equipe multidisciplinar se faz necessária, né? Então, quais são os desafios? Primeiro, as particularidades dos setores e normativas, né? Falamos aqui na última palestra sobre isso. Então, essas particularidades, né, pode abertura para o exterior, não pode, né, ambientes às vezes muito pequenos, que dificultam o acesso ao exterior, mas sempre tem a possibilidade de criar pátios, né, para se ter acesso à luz natural, principalmente nos ambientes de maior permanência, né, mesmo para a equipe do hospital, não só os pacientes. E um ponto-chave aqui que eu trouxe para vocês é a questão que em qualquer ambiente, mesmo que não seja hospitalar, e em qualquer clima do Brasil, a gente tem dois problemas frequentes. Então, ofuscamento e calor. A questão do ofuscamento é justamente quando a gente tem um contraste muito grande. Então, a gente geralmente coloca a mão na frente dos olhos, fecha os olhos, vira o rosto. Então, nós temos mecanismos, né, para acionar esse conforto visual frente ao desconforto, ou colocar um óculos escuro, mas como a gente faz na questão do edifício hospitalar, trabalhar com proteções solares, né? Geralmente o ofuscamento a gente consegue trabalhar bem com proteções solares internas ou persianas insuladas entre vidros, né? Então são formas de trabalhar essas questões, sempre lembrando que as persianas internas, então, tem a questão da manutenção e da limpeza que é importante na questão do edifício hospitalar. O calor, então, mesmo pensando aí nas cidades brasileiras, onde temos climas mais frios, ou mesmo climas compostos, né, onde temos verões bem definidos, ou estações bem definidas, onde temos calor e frio, o calor se faz presente, né, em todo o Brasil, em maior duração no ano ou menor. Então, esse é um ponto-chave que nos diferencia de várias edificações, né, no mundo inteiro, esse cuidado com o calor excessivo, e a tendência, muitas vezes, de resolver no projeto é trabalhar com proteções solares que barram demais a luz. Então, sempre buscar a questão, né, nós aqui do Janela Lab, né, como consultores, buscando sempre esse balanço entre luz e calor e as soluções mais efetivas para cada caso. De fato, são duas questões bem importantes e que dão uma certa dor de cabeça para resolver no projeto, né? Iluminação natural também é outra questão, necessariamente envolve, e isso é algo complexo no sentido que envolve desde o entorno urbano, que pode diminuir os níveis de iluminação dentro dos ambientes, pode favorecer, não diminuindo tanto e bloqueando um pouco as radiações diretas que trazem o calor, ou podem mesmo, se a gente tiver superfícies envidraçadas no entorno, refletir aquela luz e causar um ofuscamento por uma luz indireta, né? E a gente tem, então, o contexto urbano, projeto da fachada e ambientes internos. Então, não basta nós pensarmos apenas no projeto da fachada. Abrir o vão, então, está resolvido. Claro, tem como dimensionar essa abertura na fachada, mas isso está muito associado também aos ambientes internos. Qual é o dimensionamento? A profundidade, sobretudo a profundidade em relação ao pé direito, acabamentos internos. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados. De fato, tem uma diferença bem grande quando trabalhamos isso em simulação, principalmente essas questões aqui colocadas, tá? E sempre lembrando que as intervenções mais bem-sucedidas ocorrem na etapa de projeto. Então, trazendo a fala, né, aqui da palestra anterior, né, às vezes um problema é uma oportunidade, né? E eu acho que esse é um ponto fantástico da arquitetura, né? Com a criatividade e com uma série de normativas e toda essa complexidade que o projeto tem, à medida que ele vai evoluindo, as pessoas também vão amadurecendo em relação às problemáticas e trabalhando de uma maneira mais adequada, né?
E hoje, né? Hoje temos tecnologia para fazer a previsão do comportamento da iluminação natural através de simulações computacionais complexas, coisa que não tínhamos na época da Florence Nightingale, né? Então, hoje temos como predizer esse comportamento, né? É possível, e atingir aqueles benefícios que vimos, né? E uma questão bem importante aqui, finalizando a minha fala, alguns nomes vão mudando ao longo do tempo. Não sei se eu posso falar em termos de movimentos arquitetônicos, tipos de arquitetura, vamos dizer assim, são movimentos que pregam certos requisitos. Então, se colocarmos assim, de acordo com o tempo, eles vão mudando. Arquitetura bioclimática, passiva, green buildings, arquitetura sustentável, neuroarquitetura, healing architecture. Aqui eu não coloquei as certificações, temos várias no mercado, certificações relacionadas à sustentabilidade. Então, esses nomes vão mudando, mas em essência, todos eles têm a luz natural, né, dentro dos seus requisitos. E é importante colocar que a necessidade de luz natural para nós, né, seres humanos, ela continua, ela permanece, né? Então, essa necessidade, a sociedade muda, as tecnologias mudam, mas as nossas necessidades permanecem sendo importantes, principalmente, então, nesse caso aqui, que estamos falando do edifício hospitalar, né? E minha mensagem final, né? A arquitetura deve responder a essas necessidades de maneira eficaz, justamente a questão da prescrição dos espaços, né? Passamos 90% do tempo em edifícios, esse é um dado bem genérico, independe o uso daquele edifício, mas imagina o impacto, né, na área hospitalar, então falando em internações, ou em equipes, né, que passam às vezes horas, né, em plantões e tudo mais, então o impacto é ainda maior. E o Janela Lab, né, como DNA, tem o suporte, nós damos, né, o suporte a profissionais de arquitetura, sempre respeitando a linguagem arquitetônica, então para nós é muito importante entender o processo de projeto, os conceitos envolvidos, porque a ideia é sempre somar na arquitetura, né, e não subtrair, e a ideia é sempre agregar valor ao usuário final, então em termos de conforto, economia de energia, saúde e bem-estar. Eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a associação e a Screenline. Obrigada. Obrigada, Veridiana. Que palestra boa, que palestra gostosa de ouvir. Muito boa.